Olá, turma! Hoje, na nossa aula de História, iremos abordar o tema As Revoltas no Brasil Colonial. Prestem atenção e vamos lá! A população da colônia nem sempre aceitou as imposições da metrópole. Então, explodiram as revoltas em todo o país contra o aumento dos impostos, a proibição e os monopólios. As revoltas que ocorreram durante esse período foram divididas em duas: as revoltas nativistas e as revoltas separatistas. Vamos observar cada uma delas. As revoltas nativistas foram protestos contra a exploração de Portugal, caracterizada por conflitos internos, sem objetivo de emancipação da colônia. Ou seja, não era uma revolta que queria se separar da colônia de Portugal, que queria se separar de Portugal, que queria a independência. Eles queriam apenas alcançar os objetivos. E quais eram os objetivos? Diminuição de impostos e melhores condições de vida. As principais revoltas nativistas foram as revoltas de Beckerman, no ano de 1684, que ocorreu no Maranhão, a Guerra dos Emboabas, que foi em Minas Gerais, que durou entre 1708 e 1709, a Guerra dos Mascates, que ocorreu entre 1710 e 1711, e a Revolta de Filipe dos Santos, que ocorreu em Vila Rica, Minas Gerais também, em 1720. As revoltas separatistas já eram um pouco diferentes das nativistas. Os movimentos separatistas no Brasil são mobilizações que pregam o independentismo de certos territórios brasileiros, geralmente baseados no conceito de autodeterminação dos povos. Suas motivações podem ser religiosas, políticas, culturais ou econômicas. As revoltas separatistas, elas eram querendo se separar de Portugal. Só que não era o Brasil todo, era aquela determinada região. Eles queriam independência não para todo o Brasil, mas para aquela determinada região. Se a revolta estava ocorrendo em Minas Gerais, então eles queriam que Minas Gerais fosse uma região independente de Portugal. Era diferente, era uma república apenas de Minas Gerais. Não era a república que hoje nós conhecemos como a República Federativa do Brasil, que envolve todos os estados. Não. Por isso que o nome é separatista. Como revolta separatista, nós temos a Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1789, a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, porque é a mesma coisa, tá? Que ocorreu na Bahia. Vamos agora ver as características de cada uma, tá? Nós vamos ver primeiro as revoltas nativistas e depois as revoltas separatistas. A primeira revolta nativista que nós iremos olhar é a revolta de Beckerman. Quais foram os motivos? Primeiro motivo, a proibição do uso de mão de obra indígena. Foi proibido o uso de mão de obra indígena porque eles começaram a trazer os negros para o Brasil para trabalhar. E os índios foram proibidos de serem escravos, principalmente porque nessa época, como eu falei para vocês, os jesuítas estavam catequizando os índios. Então, os jesuítas começaram também a lutar pelos direitos dos índios a não serem mais escravos. Então, estava tendo muitas revoltas também entre os jesuítas, muitas discussões para que os índios não fossem mais escravizados. E a outro motivo foi o baixo incentivo à produção de algodão e drogas do sertão. Quem eram os líderes? Manuel Beckmann, Thomas Beckmann, que eram irmãos, e Jorge Sampaio. As ações, o que eles fizeram durante essa revolta? Eles expulsaram alguns jesuítas do território, eles saquearam alguns armazéns, autoridades locais foram depostas, eles expulsaram, fizeram tipo um motim e tiraram essas autoridades e um novo governo foi instaurado. Ou seja, naquele momento eles estavam mandando, não era mais o governo, era eles, enquanto estava ocorrendo a revolta. Qual foi a consequência disso? Thomas Beckmann foi preso em Portugal e exilado à África. E Manuel e Jorge foram enforcados. Por que só esses dois foram enforcados? Porque eles eram os líderes principais. Já Thomas Beckmann não, ele estava apenas como um apoio. Então ele foi exilado para a África, proibido de voltar para o Brasil. A segunda revolta, que foi nativista também, foi a Guerra dos Emboabas. Então, qual foi o motivo que levou para a Guerra dos Emboabas?
foi a rivalidade entre os bandeirantes paulistas, que nós já trabalhamos, que descobriram as minas, e os emboabas, que eram forasteiros, que buscavam metais preciosos. Por que eles se desentenderam? Porque o rei Dom João V determinou que todos poderiam explorar as minas. Os bandeirantes paulistas, que foram os primeiros, acharam isso um absurdo, porque chegaram primeiro e achavam que os forasteiros não deveriam ter nenhum tipo de liberdade para poder explorar um território que eles chegaram depois, eram forasteiros, não deveriam ter esse tipo de liberdade. Então começou essa guerra chamada de Guerra dos Emboabas. Qual foi a consequência disso? Uma nova jurisdição surge, que foi a Minas Ouro, e é separada politicamente de São Paulo. Paulistas descobrem ouro em outras províncias, como Goiás e Mato Grosso. Nós também tivemos a Guerra dos Mascates, que foi outra revolta nativista. Qual foi o motivo da Guerra dos Mascates? A rivalidade entre os comerciantes de Olinda e Recife. Então, gente, a Guerra dos Mascates, o motivo principal foi a inveja. A inveja que Olinda tinha de Recife. Porque Recife ele começou a crescer economicamente e com maior autonomia. E nessa época, quem era a capital de Pernambuco era Olinda. Então, Recife começou a crescer, começou a brilhantar os olhos dos poderosos da época. Então, começou a brilhantar os olhos, Olinda começou a ficar com inveja e começou a querer ir contra os comerciantes de Recife. E foi isso que gerou o motivo que gerou a Guerra dos Mascates. Quem eram os líderes? Bernardo Vieira de Melo, que era um comerciante de Olinda, e João Mota, que era um comerciante de Recife. Curiosidade: por que mascates? Porque mascates eram chamados recifenses, devido a eles mascar fumo. Antigamente era muito comum, principalmente os mais idosos, mascar fumo, tá, gente? E, em contrapartida, os recifenses chamavam os olindenses de pés rapados, que hoje é muito comum a gente chamar alguém que está paupérrimo, sem dinheiro, de pé rapado. É uma coisa assim mais rápida, mais informal, tá? Qual foi a consequência da Guerra dos Mascates? Recife é atacado, a dívida dos senhores de engenho é perdoada, Recife se torna capital de Pernambuco, ocupando o lugar de Olinda. Ou seja, quem iniciou basicamente essa Guerra dos Mascates foi Olinda, e quem acabou perdendo foi Olinda. E Recife acabou lucrando, no final das contas, se tornando capital de Pernambuco. E a nossa última revolta nativista é a revolta de Filipe dos Santos, que recebe o nome do principal líder da revolta. Motivos que levaram para essa revolta: os comerciantes portugueses cobravam preços elevados e, além disso, os portugueses criaram as casas de fundição e o fim do monopólio português do sal, aguardente e o fumo. Então, turma, já expliquei para vocês o que eram as casas de fundição. O que acontecia? Os portugueses começaram a cobrar muito mais do que 3/5 do ouro. Eles já queriam 4/5. Então já estava um absurdo os impostos sobre o ouro encontrado nas minas. Então Filipe começou a reunir um grupo de pessoas, um grupo de amigos e de seguidores para lutar contra os preços abusivos dos impostos. E uma das propostas era fechar a casa de fundição, que é um dos objetivos. Só que nós iremos ver que ele foi basicamente enganado. Quem era o líder dessa revolta? Filipe dos Santos. Quais foram os objetivos dessa revolta? Diminuir os impostos e fechar as casas de fundição. Turma, Filipe dos Santos e os seus seguidores estavam com a faca e o queijo na mão. Eles estavam com tudo para ganhar revolta, foram lá, ficaram frente ao governador. Quando chegaram em frente ao governador, eles botaram seus objetivos, que eles queriam que diminuísse os impostos e que fechasse as casas de fundição. O governador simplesmente disse que sim, que ele aceitava, que era para eles se abaixar as armas, para eles se acomodarem, ficarem quietos, que ele aceitaria e que ele faria isso, que não era para ele se preocupar. Quando eles baixaram a guarda, o que aconteceu? O
o governador enganou eles e mandou prender todos. Então, qual foi as consequências que ocorreu? Felipe dos Santos foi enforcado e esquartejado, com que era uma forma de mostrar para as demais pessoas que nenhuma mais delas deveriam fazer um tipo de revolta como essa, e os demais foram enviados de volta para Portugal e perdoados. Então, como o único líder que foi considerado líder foi Felipe dos Santos, foi o único que sofreu a pena mais severa. Agora, gente, vamos ver as características das revoltas separatistas. A primeira revolta separatista foi a Inconfidência Mineira. A morte do líder mais importante da Inconfidência Mineira vai ser muito parecida com a de Felipe dos Santos. Por quê? Porque esse tipo de morte, de esquartejamento, era uma forma de dar exemplo às outras pessoas e de amedrontar as pessoas, a fim de que elas não fizessem nenhum tipo de revolta ou de movimento parecido contra o governo ou a coroa portuguesa, tá? Então vamos lá. Na Inconfidência Mineira, quais foram os motivos que levaram a ter a Inconfidência Mineira? Os impostos exagerados sobre a mineração, que foi o mesmo que aconteceu com o Felipe dos Santos, e o aumento da fiscalização e a atividade mineradora, que era reprimida demais. Foram os motivos que levaram à Inconfidência Mineira. Quem eram os líderes? Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Nós tínhamos também Domingo Vidal Barbosa, José Álvares Maciel, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto. Gente, todos esses aqui, menos Joaquim José da Silva Xavier, eram fazendeiros. Joaquim José da Silva Xavier, ele era dentista. Então, o que eles fizeram? Os fazendeiros, eles se reuniram e encontraram um bode expiatório. O que é bode expiatório? Uma pessoa que pudesse fazer o serviço dele. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tiradentes, todos dizem que ele foi um ícone, que ele foi o herói, mas deixa eu contar um segredinho para vocês. Tiradentes, ele não fez isso para o bem de todos, ele não fez isso apenas porque ele queria o bem, porque ele queria ser o herói. Não. Ele também fez isso por causa do dinheiro, tá? Esses outros líderes, eles eram ricos, então eles ofereceram uma quantia em dinheiro para que Tiradentes fosse basicamente o bode expiatório e fosse à frente como líder principal e falasse na plenária, falasse com o governador e falasse à frente. Por que eles fizeram isso? Porque antes disso já havia acontecido a revolta de Felipe dos Santos. E eles observaram que o que aconteceu? O líder principal foi morto e esquartejado. E os outros foram apenas exilados. Então eles falaram: se a revolta, a Inconfidência Mineira der certo, todo mundo ganha com isso. Se não der certo, apenas é ele que vai ser morto. Nós podemos ser apenas exilados, vamos sofrer penas pequenas. Então essa foi a ideia que esses fazendeiros tiveram. Quais eram os objetivos da Inconfidência Mineira? Primeiro objetivo: proclamação da República, mas não era de uma república de todo o Brasil, como eu havia falado para vocês. É a República apenas mineira, apenas em Minas Gerais. Eles queriam separar o estado de Minas Gerais do restante do Brasil. Eles queriam que o estado de Minas Gerais fosse independente de Portugal e fosse independente de qualquer outro estado do Brasil. Seria a República Federativa de Minas Gerais. Segundo objetivo, fim do pacto colonial. Como eu falei, eles queriam se separar de Portugal, eles que não queriam mais ser colônia de Portugal. E terceiro, o estímulo ao desenvolvimento de manufaturas. Eles queriam que o governo português, antes da separação, pudessem ajudá-los com o investimento na manufatura, porque eles já haviam explorado, já haviam cobrado demais impostos, então eles precisavam de estímulo para o desenvolvimento dessas manufaturas. Quais foram as consequências dessa Inconfidência Mineira? Primeiro, os líderes foram presos e exilados para a África. Quais líderes? Os fazendeiros. E o único que foi enforcado e esquartejado foi Tiradentes. Foi o que eu expliquei para vocês anteriormente. Nós tivemos outra revolta que foi separatista, que foi a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Por que recebeu esse nome?
porque muitos que participaram dessa revolta foram alfaiates. Quais foram os motivos da revolta dos alfaiates ou Conjuração Baiana? Primeiro motivo, extrema pobreza. Segundo motivo, desigualdades sociais. Só isso daqui, gente, já engloba basicamente tudo. Envolve salários baixos, envolve altos impostos, envolve falta de alimentação, condições precárias. Tudo isso daqui. Quem eram os líderes? Cipriano Barata, João de Deus, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, Lucas Dantas, entre muitos outros que participaram. Haviam várias pessoas aqui, médicos, padres, muitas pessoas de várias partes, de várias profissões participaram da revolta dos alfaiates. Quais eram os objetivos? Independência, república, liberdade de comércio, igualdade em todos os níveis, abolição da escravidão. Como foram várias pessoas de vários níveis que participaram, cada um botou o objetivo que queria e fizeram um amplo levantamento e botaram esses objetivos aqui como os principais. Quais foram as consequências? Alguns revoltosos foram expulsos e outros condenados à morte. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nos encontramos logo logo. Tchau, tchau.